Bom dia, estamos aqui com mais um podcast Homens que Choram. Hoje estaremos entrevistando esse homem de Deus, meu pastor Emanuel Mendes. E aí, pastor Emanuel, diga para nós aí, quem é o Emanuel? Bom dia, graça e paz. O Emanuel Mendes, ele é um maranhense de outro país, né? De outro país. De outro país, que mora em Palmas já há 18 anos, casado com a Caroline, pai da Sofia, pai do Tiago, que já está na glória, né? Amém. E pastor há 30 anos, mas acima de tudo, o Emanuel Mendes, ele é filho do Deus Altíssimo. Essa é a maior identidade minha, é ser filho de Deus, né? Amém. E, pastor Emanuel, conta pra gente aqui, no seu entendimento, por que o homem segura as suas emoções? Aí, nesses 30 anos que você tem aí de pastoreio, né? Você deve ter ouvido muitos homens, deve ouvir muitos homens. E na sua concepção aí, por que o senhor acha que nós, homens, seguramos as emoções? Frank, nós, assim, especialmente os nordestinos, né? O pessoal do Norte e Nordeste, nós somos aculturados, os nossos pais, né? Quando eu caía, né? Criança caía, queria chorar, homem não chora, levanta, engula o choro, né? E aí essa cultura nossa, que homem não chora, tem que engolir o choro, tem que passar por cima, e isso vai gerando uma estrutura falsa no homem. E esse homem cresce e ele passa por muita dificuldade, por separação, divórcio, quebradeira financeira, e aí ele vai segurando o choro porque ele está preso lá no passado, naquela gaiola do passado, naquela gaiola emocional do passado, porque homem não chora, mas o choro, Frank, ele é um dispositivo da alma. O choro, ele é um grito da alma, ele é uma válvula de escape para a nossa alma, né? Então, quando o homem não chora, ele vai segurando, mas uma hora ele explode. E quando ele explode, é pior, muito pior, e é um problema avassalador, e aí não tem como a pessoa segurar. O homem inteligente, o homem maduro, o homem equilibrado, é o homem que chora. Porque o choro gera equilíbrio, né? Coisa boa. E na sua concepção, assim, por que o homem ele é tão resistente a expressar suas emoções? Eu acredito que o homem, diferentemente da mulher, eu acho interessante assim, a mulher, ela está num local, numa igreja, numa festa, em algum lugar, e conhece outra mulher e já se tornam amigas. É impressionante. O homem, ele é mais reservado, alguns, né? Ele é mais reservado, ele é mais calado, mais na dele. Mas, e isso é um fator limitador para descobrir grandes amizades. E aí, quando o homem ele não expressa as suas emoções, né? Ele bloqueia amizades, bloqueia conexões. Geralmente, as pessoas que têm mais facilidade de ganhar dinheiro são pessoas que formam amizades rápidas. Tem facilidade de conexões. E de conexão, são pessoas que são destravadas para novas amizades, para conexões novas, para ambiente de oportunidade, porque são duas coisas que mudam a vida de uma pessoa, de um homem. Boas conexões e ambiente de oportunidade. Falando nessa questão de ambiente de oportunidade, na sua concepção, pastor Emanuel, você acha que o homem ele tem essa rede de apoio? A gente vê tanta rede de apoio para mulheres, vê culto de mulheres, chá de mulheres, vê o próprio governo, né, fazendo a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher, atenção à mulher, saúde voltada à mulher. Mas, assim, a nível nacional, vamos dizer assim, primeiramente, o senhor tem visto esse cuidado para com o homem, a não ser no dia de outubro, que tem lá o Outubro do Homem? Fora isso, parece que a gente não vê tanto rede de apoio para que esse homem possa ser ouvido, ser escutado, ter aonde recorrer. Qual é a sua concepção quanto a essa questão? Olha, eu nasci na igreja, eu tenho 56 anos de idade, então sou 56 anos dentro da igreja. Mudou um pouco, de uns 10, 15 anos para cá. Mas antigamente o homem ele não tinha muito apoio das igrejas.
Nem mesmo dentro das igrejas. Nem mesmo das igrejas, certo? Eu acompanhei um amigo meu, que ele era alcoólatra, e eu levei ele para a igreja, e eu percebi que só a igreja não ia conseguir mudar. Aí eu descobri os alcoólicos anônimos. E eu fui com ele em algumas reuniões, para incentivar, pegar ele, levar ele lá na reunião deles. Eu achei interessante como aquela roda de homens ex-alcoólatras, lutando contra o alcoolismo, eles abriu o coração. E muitos choravam. Uns falavam assim, olha, essa semana eu caí, eu preciso de ajuda. Eu vi, por incrível que pareça, Frank, eu vi mais fora do que dentro da própria igreja, certo? Então nós precisamos hoje, como homem de Deus, e aquilo me despertou, nós precisamos, como homem de Deus, trazer essa rede de apoio para dentro da igreja, porque às vezes na igreja o cara senta do nosso lado no banco e a gente não sabe a luta que ele está passando. A luta com pornografia, a luta com o alcoolismo, a luta talvez uma mulher dando em cima dele, assediando ele, e aí a luta em casa com os filhos, a luta com a esposa. Então o cara vai para a igreja, assiste o culto domingo à noite e a semana é só de batalha, de luta. Então eu acredito que a igreja ela tem que se despertar para isso e sair das quatro paredes e ir atrás dos homens, dos próprios homens da própria igreja. Fazer chá, fazer reunião, fazer café, fazer pequeno grupo de homens, certo? E na sua concepção, assim, isso não estaria um pouco voltado ou ligado à questão do homem ter que ser o super-homem? Até mesmo na igreja a gente tem aquela concepção de que o homem é o cabeça. Sim. Então ele é o cabeça, então se é a cabeça tem que estar sã. E se a cabeça não estiver sã, o corpo vai sofrer. Então essa concepção assim que a gente gera, esses rótulos, será que eles não têm influenciado diretamente nós homens nessa questão de que nós temos que parecer forte, parecer super-heróis, parecer invioláveis, inquebrantáveis, né? Será que ele não cria essa armadura em volta de nós homens, até mesmo nas igrejas e fora das igrejas? Qual seria a sua visão assim, nessa sua experiência de vida? Diz que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa ideia errônea já começa conosco, os pastores, certo? A gente já começa errado. O pastor, ele passa para a igreja que ele é o homem de ferro, é o super-homem, é o He-Man. Ele tem a força e acabou. E isso vai reverberando para os homens da igreja, certo? Se a gente for conversar, um dia eu ministrei um curso numa igreja que eu pastoreava sobre desintoxicação sexual. Eu percebi que alguns irmãos estavam meio viciados em pornografia e fui no discipulado e tal e ministrei esse curso, desintoxicação sexual. O que eu ouvi, eu fiquei escandalizado de homens que estavam servindo comigo na igreja, mas quando a gente abaixa aquela cortina do YouTube do cara, só pornografia. Por que isso acontece? Porque ele começa a entrar por essa seara, por essa esteira da pornografia ou de outros vícios emocionais, vícios sexuais, vícios, enfim. E aí ele tem vergonha ou não tem o apoio do outro homem, certo? Ou com medo de ser julgado, com medo de ser discriminado, que isso acontece muito no meio cristão, né? Infelizmente, aquele medo de ser julgado, condenado, e ele vai só entrando. E é aquele negócio... E vai se fechando mais. Vai se fechando mais. E um abismo vai provocando outro abismo, chamando outro abismo. Daqui a pouco o cara está fora da igreja, envolvido no pecado, e a gente ainda condena o cara. Está saindo da igreja, não quer nada com Deus. Não. O cara tem suas guerras, suas lutas. Ele não é o super-homem. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda e de apoio, de olhar no olho dele e falar, meu irmão, está tudo bem contigo? Está tudo bem com tua casa? Está tudo bem com tua esposa, com os teus filhos? Mas a secularização, Frank, o trabalho, hoje a vida é muito corrida, a vida hoje é muito... Assim, você acorda cedo, dorme tarde, e parece que depois do advento da rede social a gente trabalha dobrado, certo? E aí tudo isso vai se fechando. E se o cara é fechado na igreja, no trabalho, ele é fechado também em casa. Ele chega em casa, passou o dia inteirinho trabalhando naquele ativismo, chega na igreja, não se abre, chega em casa,
liga a televisão e acabou. Aí ele apodrece por dentro. É verdade. Nessa sua caminhada ao longo desses 30 anos de pastoreio, de aconselhamentos, você já viu muitos homens chorarem? Já. Conta para nós um pouquinho sobre isso. E eu já chorei com muitos homens. Em que momento isso acontece? Eu lembro, assim, isso não foi aqui em Palmas, foi em outra capital que eu pastoreei. Eu tinha um amigo meu da igreja, um brother, pensa um cara assim de Deus, que me ajudava. Um dia ele me ligou, chorando, 10 da noite. Eu falei, o que foi, cara? Pastor, corre aqui em casa. Aí ele entrou no meu carro, aí ele, pastor, não tenho coragem de falar o que eu fiz. Aí ele, o que você fez? Aí ele confessou, né? E foi um pecado, não tem pecado grande. Pecadinho nem pecadão. O pecado é pecado, mas foi um pecado grande, né? E aí ele falou, pastor, eu não sou digno mais de ir para a igreja, nem de orar e tal. Você ora por mim, me ajuda. Eu falei, não, irmão, vou fazer o seguinte, você primeiro vai orar por mim, para Deus me usar para falar contigo. Ele, cara, como é que eu vou orar se eu estou em pecado? Eu acabei de vir do ambiente de pecado. E aí eu falei, não, você vai orar por mim. Ele, mas eu não consigo orar. Orem, seja homem, seja macho, orem. Aí ele, isso era umas 10h15 da noite. Aí ele falou assim, Deus, quando ele falou Deus, esse homem desabou no choro. Mas esse homem chorava. Ele foi parar de chorar umas 3 da manhã. E eu chorando com ele. Aí quando ele parou de chorar, ele falou assim, eu fui lavado do pecado. Mas eu chorava mais do que ele. Compulsivamente. E aí, eu acredito, Frank, o que está faltando para nós homens é chorar com o outro. A Bíblia conta uma história de Davi. Os amalequitas invadiram uma cidade chamada Ziklag e o povo daquela cidade foi buscar ajuda em Davi, né? E aí Davi vem, deixa a família dele em Ziklag e vai guerrear. E aí, só que os amalequitas eram muito estrategistas, eles deixaram outro pelotão observando Ziklag, e enquanto Davi foi atrás do outro pelotão dos amalequitas, o segundo pelotão vem, invade, pega as mulheres de Davi, os filhos de Davi, destrói a cidade, queima tudo, e aí fogem com os bens, com o ouro de Davi, com as mulheres, com o patrimônio dele, tudo, e dos soldados dele. Aí, quando Davi vem para destruir o primeiro pelotão, quando ele olha em Ziklag, está tudo queimado. E a Bíblia fala que Davi chorou amargamente. Chorou. Tem uma tradução, que é a tradução de Jerusalém, que é a fiel, né? A mais fiel, fala assim, Davi chorou a ponto de não ter mais forças para chorar. Imagina um cara chorar a ponto... Esgotou as forças. Só que todos os valentes de Davi também choraram com Davi, porque eles perderam as suas mulheres. Também suas mulheres. Então, foi um grupo de homens que choraram amargamente. 32 homens chorando amargamente. O choro contagia, né? O choro contagia. Agora, tu percebe assim, alguns erros de Davi que são nossos erros hoje. Davi pega a sua família e coloca numa geografia inimiga. Davi vai guerrear uma guerra que não é dele, que aquela guerra não era dele. Se você for estudar a história de Ziklag, Ziklag era uma cidade que Josué lá atrás deu para uma das tribos. E os midianitas vieram tomar essa tribo, e aí os amalequitas vieram tomar o Ziklag dos midianitas. Então, muitos de nós, homens, aqui vai um alerta para os homens, que nós não cometemos esses 2 erros. Primeiro, deixar nossa família num ambiente desprotegido, num ambiente de inimigo. E segundo, não guerrear uma guerra que não é nossa. Tem muitas guerras que não tem nada a ver com a gente. Nós já temos tantas. Então vamos assumir outras. É aquele negócio, eu vou resolver o problema para a pessoa e crio vários para mim. E aí Davi, quando voltou, ele viu a fumaça alto, e disse que onde tem fumaça tem fogo, né? E ele viu a fumaça, ele já começou a chorar amargamente. Então foi um choro de amargura, de quebrantamento, de perda. E eu quero falar para você que é homem, não
não espere perder para chorar. Chore antes de perder. Chore diante de Deus para você não perder o que você tem. E assim, aproveitando essa história que o senhor nos contou aí de Davi, de Ziklag, já teve algum momento na sua vida, nessa sua trajetória, que você teve que engolir o choro? Já. Ixi, muitas vezes. Conta para nós. Assim, pastor, e tu vai ser pastor no próximo mês, vai ser ordenado. Na verdade, tu já é pastor, tu já cuida do rebanho dos adolescentes da igreja. Mas, Frank, pastor, às vezes, tem que engolir sapo e vomitar pérola na mesma hora. Certo? Você tem que engolir sapo e vomitar pérolas naquele mesmo instante. Certo? E existem momentos que você vai chorar diante de Deus. Certo? Você vai chorar diante de Deus, Deus, olha, aconteceu isso e tal. Tem coisas que nem a esposa da gente deve ficar sabendo, assuntos porque a mulher é mais sensível. A gente não aguenta mais porrada, né? É verdade. Eu tenho a facilidade, Frank, de perdoar muito rápido, perdoar e esquecer, certo? Tu aprendeu com o pai. Lança no mar do esquecimento. Eu lanço no mar do esquecimento. Assim, no outro dia, eu já não lembro mais, não. Eu tenho dificuldade. Eu tenho muita facilidade, assim, de chegar, de ser ofendido. Eu já fui muito ofendido na minha vida, né? Mas, assim... Pode ficar à vontade, você está aqui para chorar, pastor. A gente está aqui como homens que choram, né? Exatamente. Mas, assim, existe um lugar, tem uma canção é uma das canções que eu mais gosto, há um lugar, né? Há um lugar, há um lugar onde a gente é quebrantado, e esse lugar é no Senhor, certo? Vida de pastor, se eu fosse escolher hoje para ser pastor, Frank, eu ia pensar 2 vezes, certo? Mas já que eu não saio, eu vou até o fim, certo? Eu faria tudo de novo, mas, claro, eu ia corrigir algumas rotas, né? Mas a vida é isso, né? A gente aprende com as experiências, com os erros. Eu acredito que Deus nos oportuniza passar por provações, passar por intempéries para forjar o nosso caráter, para sermos quem nós somos. Eu acho que como pais, né? Eu sou pai, o senhor é pai, nós temos que exatamente deixar os nossos filhos experienciar as coisas. Eu acho que como homens quebrantados, né, nós temos que quebrar aquele jargão popular, aquela fala de dizer assim, não, eu não vou deixar meu filho passar por isso. Sim, exatamente. Porque foi por passar por tudo que nós passamos, por engolir os choros e ter que vomitar pérolas. Foi por ser, muitas vezes, ridicularizado, oprimido, magoado. Foram essas lágrimas que fizeram Emanuel ser o que ele é hoje. É verdade. Eu acredito que até um relato meu pessoal, quando eu estava pós-pandemia, né, procurando uma igreja para ir, eu conheci a igreja do Senhor, né, e fui pesquisar quem era Emanuel, né, e não se ouve falar em Palmas nada que macule, que suje o teu caráter, a tua pessoa, como homem, como cristão, como pastor, né, e foi o que me identificou e que me ligou a estar frequentando hoje, estar sendo membro, pastoreando lá na Bethel Church. Né? Então, assim, eu acredito que todas essas nossas experiências é que faz nós sermos quem nós somos. Então, nós temos que, como homens também, assumir o timão da vida dos nossos filhos e deixar, sim, ele experienciar, né? Lógico, com cautela, com cuidado, com proteção, né? Dentro de uma área segura. Nosso filho tem que cair, sim, né? Não tem que evitar a queda. Exatamente. Mas nós temos que estar lá para apoiar ele e no levantar. E muitas vezes as pessoas, os pais, né, têm dificuldade de chorar perto dos filhos e isso gera-se uma figura de um super-homem. Eu estava lendo eu gosto muito de biografia. Eu estava lendo a biografia do Charlie Chaplin e aí um repórter perguntou para ele assim, Charlie Chaplin, por que você gosta de banhar na chuva? Para ninguém ver as minhas lágrimas. Aí ele falou assim, para que ninguém me veja chorando. Certo? Então, porque todo homem, Frank, todo ser humano, ele é movido de vontade
emoções, né? E quando a gente bloqueia essas emoções, bloqueia tudo. Porque as nossas emoções são fontes e elas têm que estar liberadas, né? Tem pessoas que têm dificuldade de chorar até num culto abençoado, na presença de Deus. Eu tenho dificuldade de chorar. Tem pessoas que têm dificuldade de chorar quando ganham um presente, quando o filho nasce, né? Que é um choro tão gostoso, um choro de alegria, né? Exatamente. Você tá tão alegre que chora. E isso, exatamente. Para mim, na minha concepção, é o melhor choro que a gente pode dar. Meu Deus do céu. O choro de alegria é só quem passa. Só quem passa. Exatamente. Alguns homens cresceram confundindo choro, lágrimas, como sinônimo de fraqueza. Essa situação ou momento da vida que você acha que isso foi atribuído ao homem, e tem como a gente desconstruir isso? Tem, com certeza. O homem forte, o homem forte não é aquele que mostra que sai brigando, não. O homem forte é aquele que cria uma envergadura por dentro, uma envergadura emocional por dentro. É aquele que passa por dificuldades sem arregar. É aquele que chora quando precisa, que sorri quando precisa, aquele que conta história para os filhos quando precisa. Na pandemia, a pandemia foi uma lição, certo? Na pandemia, eu fui comprar jogos, enquanto muitas pessoas estavam brigando em casa, eu estava aprendendo a cozinhar com minha esposa me ensinando a fazer feijoada, a fazer galinha caipira, a fazer lasanha. Eu, Carol e Sofia, que você conhece muito bem. E aí, para mim, na pandemia, foi um momento assim, de aprendizado com a minha família. Eu fui comprar jogos, comprar dama, comprar aquele jogo de Uno, sentar no chão e jogar com a Sofia, jogar com a Carol. E para mim foi um momento assim, de muito, muito, muito aprendizado. Um momento que chorou junto. Amigos nossos morreram, membro da igreja morreu, parente meu morreu. E aí a gente não podia sair de casa, certo? Eu lembro, eu fui numa pracinha perto da minha casa, eu, a Carol, a minha esposa, minha filha, e um cachorrinho, que a gente tem uma cachorrinha, passou a viatura, ficou parando, e nós já corremos para casa com medo. Então, foi um momento muito difícil, mas foi um momento também, quem soube aproveitar esse momento com a família, cresceu. Então, eu posso dizer que a pergunta que não quer se calar, Sofia, Carol já viram Emanuel chorar? Já uma vez eu... Aqui eu vou chorar, aqui. É isso mesmo. A Sofia tinha 6 anos e ela sentou assim na mesa e falou assim: pai, eu não quero ser pastora. Eu falei: por quê? Porque pastor trabalha muito e ganha pouco, para pouco em casa. Eu quero ser TI, eu quero ajudar você, meu pai. Frank, ali eu chorei. Ali o homem desaba. Ela tinha 6 para 7 anos. Aí eu pensei, porque os nossos filhos, eles são os nossos maiores observadores. Eles nos observam, até como a gente dirige, se a gente não põe o cinto, eles vão nos mentoreando, nos observando. Nos policiando, isso. E eu nunca imaginei que uma criança de 6 para 7 anos já tinha aquela percepção de igreja, de ministério pastoral. E aí ela falou assim: o senhor é o melhor pastor que existe na terra. E eu quero casar com um homem igual ao senhor. Quer dizer, é mesmo, Sofia, igualzinho o senhor. Aí eu falei: mas bonitão como ele? Não, na beleza nem tanto. Na beleza nem tanto, mas no caráter. Eu amo como o senhor trata a minha mãe aqui em casa. Porque eu vi isso na minha família. Entendeu? Eu sou de uma família de pais evangélicos. Meu pai foi um cara de Deus demais. Minha mãe foi uma mulher extraordinária de Deus. Meus irmãos são todos evangélicos. São tudo criados na igreja. Meus sobrinhos são todos na igreja. Então, há uma estrutura assim, familiar por trás, né? E eu quero falar para você que é pai: olha, o melhor lugar para você criar seu filho é no contexto cristão, de igreja. Igreja não é fácil. Né? Igreja, eu estou a vida inteira dentro da igreja. Eu já tive alguns motivos até de sair da igreja. Mas eu nunca saí. Por quê? Porque eu penso assim, igual na Arca de Noé. Estava terrível ali dentro.
o galo cantava, o bode gritava, o gato miava. Era uma loucura na arca. Mas era melhor estar dentro daquela loucura do que lá no mundo, lá no dilúvio. Nas Então, águas. nas águas, morrendo nas águas. Então, é melhor estar dentro do contexto de igreja, porque eu vejo que muitas pessoas procuram a igreja pensando que é um lugar pleno, completo. Eu Não, costumo dizer que as pessoas acham que a igreja é um hotel, né? é um hospital. Mas ela é um hospital para doentes. Nós somos doentes procurando cura. E é uma construção. Eu tenho que mudar muita coisa na minha vida ainda. Eu estou numa mudança, eu estou numa construção. E é todo mundo mudando. A Bíblia fala assim, como o ferro afia o ferro, assim um irmão afia outro irmão. Agora, o problema é que as pessoas não têm paciência de ser afiado e nem de afiar ninguém. Certo? E muitas das vezes não tem a sabedoria e o discernimento para se dispor a ser afiado, né? A ser amolado, né? Porque quando você passa o ferro no ferro, ele perde o ferro. Né? Exatamente. Para poder dar o corte bem feito, o corte preciso. E hoje nós vemos uma sociedade doente, né? Ferida, que casca de ovo. Você não pode falar muitas coisas, tem que ter muito tato, muito dedo, porque senão essas pessoas saem da igreja. É verdade. Abandonam o processo de cura, abandonam o processo de mudança. Eu vejo que as pessoas hoje elas não têm assim aquela garra da nossa geração de ir até o fim, né? De passar pelo processo. Elas querem rápido, né? Aceleramento que a gente teve com essa pandemia, com as comunicações, levou nós ficarmos muito ansiosos e querer o imediatismo, né? Exatamente. É para hoje. Deus, se não for agora, também não precisa mais. Nós vemos uma geração, chamada geração alfa, né? Que é a geração rápida. A geração que tem que ser agora. E isso não é muito bom, sabe, Fred? Porque a vida ela leva um tempo para maturar. A maturidade, ela encurta caminhos. A maturidade, ela nos leva a fazer boas conexões. Então, as pessoas, elas querem tudo rápido, certo? Hoje nós vemos jovens, adolescentes com 15 anos milionários com rede social, certo? Mas a pergunta é, será que essa pessoa tem estrutura, tem envergadura para ser um milionário? A família dessa pessoa? É o que eu ia comentar agora, pastor. E muitas vezes acha que o dinheiro vai trazer a felicidade, vai suprir aquele vazio. E são pessoas doentes, que estão ansiosas, depressivas, muitas vezes nas drogas, muitas vezes nos vícios, muitas vezes no suicídio. Como aumentou o nível de suicídio. E esse projeto é para isso, para que a gente possa alcançar esses homens, independente da sua classe social, independente da sua conta bancária. Exatamente. Mas o homem na sua essência. Trazer ele de volta à sua essência. Aquele homem que falava tete a tete com Deus, nu, despido de toda essa armadura, de toda essa couraça, de toda essa imagem de super-herói. Eu acho que o verdadeiro super-herói é aquele que se despede de toda a armadura, como Davi fez. Davi, Isso. quando foi enfrentar Golias, quiseram colocar nele uma armadura que ele não daria conta de carregar. Falou, não, isso daí eu não vou dar conta nem de sair do lugar. Eu vou do jeito que eu tô. Eu vou do jeito que Deus me fez. Porque quem vai guerrear contra o gigante não sou eu. É Deus. É Deus. Então que a gente possa ter essa mesma certeza de Davi, essa convicção de que quem luta as nossas batalhas é aquele que nunca perdeu batalhas. Aleluia. O Jeová Jireh. Tem uma música da Aline Barros, Jeová Jireh, que diz isso, né? Exatamente. Eu não tenho o que temer. Verdade. Porque eu estou guardado na mão daquele que nunca perdeu batalha. E quando a gente vai analisar a vida de Jesus, eu fiz um trabalho na faculdade, eu sou formado em RH, né? E aí eu fiz um trabalho na faculdade sobre... eu tinha que escolher... Desculpa. Eu tinha que escolher 3 pessoas para ser líder de uma empresa. E aí nós fizemos um trabalho de campo, pesquisa e tal. E aí nós escolhemos Jesus, Davi e Josué. Certo? E
E uma das razões que escolhemos Jesus para ser líder dessa multinacional, isso é um trabalho empírico, né? Foi porque ele chorou. E também em cima do Sermão do Monte. E é o menor versículo da Bíblia, né? Exatamente. Jesus chorou. Jesus, ele chega em Jerusalém e o choro fala de empatia. O choro fala de compaixão. E a Bíblia fala assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Jesus, ele chega em Jerusalém e ele olha uma cidade perdida, assim, desencontrada de Deus, uma cidade disfuncional, e ele começa a chorar. E ele fala, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te abrigar como a galinha abriga seus filhos. Então Jesus vai e chora. Aí Jesus tinha um grande amigo dele, Lázaro, amigo íntimo. Lázaro não era discípulo, era amigo. Existem discípulos e amigos, né? Então... E existe o amigo íntimo. E existe amigo íntimo, exatamente. Então, Lázaro, ele morava em Betânia, que era uma aldeia, e Jesus, por muitas vezes, ele foi para a casa de Lázaro só para descansar. Eles eram amigos. Agora imagine, ele chegando na casa de Lázaro, Lázaro armando uma rede para ele, colocando uma rede. Não, Jesus, deita aqui um pouco, descansa. Você trabalhou muito esse mês, vou preparar aqui um churrasco para você. Uma amizade dessa. Uma picanha para você e tal, fazer um suco natural para você, você vai descansar esse final de semana. Mas Jesus ficou sabendo que ele morreu. E a Bíblia fala assim, o amigo de Jesus morreu. O amigo morreu. E o engraçado, pastor, é que ele tinha a convicção, né? A certeza, porque ele profere as seguintes palavras, esta enfermidade não é para a morte. Ele sabia, mas ainda assim o amigo tocou na alma dele e levou ele ao choro. Quando ele chegou lá no túmulo, ele chorou. Ele chorou. Certo? Então, homens choram. Mesmo sabendo que o pai, ele levanta as mãos para o céu e diz ali, Pai, obrigado porque me ouviste. Eu li um documentário muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, o choro de Deus, o lamento de Deus, né? Deus chorou quando o homem pecou. Chorou. Deus lamentou quando o homem pecou. E Deus lamenta quando nós pecamos. Porque o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Toda vez que eu erro o alvo, eu peco. Quem é meu alvo? É Cristo. Então, toda vez que eu erro o meu alvo, Deus lamenta. E assim, para a gente encerrar, nesse seu convívio com outros pastores, o que o senhor tem a dizer assim, sobre esses homens esses pastores que têm essa lida do dia a dia, essas batalhas do mundo espiritual, do mundo físico, e têm se mostrado como homens dentro de armadura de ferro, que não se quebrantam, que não tem... Como é que está essa rede de apoio? Será que nós temos mais pastores doentes ou pastores em processo de cura? Frank, eu li um livro no ano passado, que não é evangélico, O Cavaleiro Preso na Armadura. Livro, todo pastor era obrigado a ler esse livro. Eu já li. Pronto. Então, o pastor, ele se veste uma armadura que não é dele. Certo? Eu fui um dia conversar com o pastor, eu falei, não, pastor, eu vou tirar férias. Ele falou assim, férias? O diabo não tira férias, pastor Manuel. Eu falei, por isso que ele mora no inferno. Por isso que ele está no inferno, que ele não tira férias, né? Então, tem muitos pastores, Frank, que acham que a igreja é tudo. Tem que morrer pela igreja. Não, quem morreu pela igreja foi Jesus. Eu tenho que trabalhar, tenho que servir com integridade, com seriedade, com caráter, todos os dias. Se o pastor é pastor há 30 anos, há 40 anos, há 10 anos, ele está dando a vida. Ele deu 10 anos pelas ovelhas. Eu tenho um amigo meu que tem 45 anos de pastoreio, ele deu 45 anos da vida dele pelas ovelhas. Ele está morrendo pelas ovelhas, certo? Agora, o pastor, ele tem que entender, nós pastores, que ele é um pai de família, que ele conserta o cano da casa dele, que ele leva o carro para a oficina dele. E ele é uma pessoa... Leva o filho para a escola. Leva o filho para a escola. Acabei de ser seu filho aqui do lado da escola. E ele tem que ter uma válvula de escape, porque senão ele vai morrer.
Olha, hoje existem muitos pastores doentes emocionalmente, pastores presos em cadeias, em prisões eternas de pecado. E para mim, o maior pecado é o orgulho. O orgulho é um pecado terrível que não deixa a pessoa a revelar quem ele é. Então ele veste uma armadura que não é dele. Ele tem que se apresentar como pastor de igreja de tantos membros, ele tem que ser o santo, o puro, o perfeito, o correto. Exatamente. E nessa, assim, para a gente finalizar aqui, como é a família do pastor? Eu que sempre lidei com crianças e adolescentes, a gente vê assim que na grande maioria os filhos mais abençoados são filhos de pastores, né? Eu acredito que isso está muito ligado a ele dar demais a vida pelas ovelhas e esquecer o ministério principal dele, que é a família. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu corrigi essa rota depois de algum tempo. Eu caí nesse erro, certo? O pecado tem que ser confessado para ser liberto, né? Hoje, meu primeiro rebanho é minha casa, certo? É a Carol e Sofia, meu primeiro rebanho. E aí, depois é que vem os outros rebanhos, certo? Mas o primeiro rebanho é a minha família. Então, quando eu cuido da minha família, eu cuido bem dos outros. A Bíblia fala assim, como pode a pessoa não cuidar da sua casa e cuidar dos outros? É pior do que o incrédulo, pior do que o ímpio. Então, nós temos que nos derramar para a nossa família. Jesus falou assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não amo a minha família, como é que eu vou amar a igreja? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho. Então, eu vejo que muitos pastores entram numa esteira do estresse, pensando que ele vai salvar a igreja já está salva. Quem morreu pela igreja foi Cristo, não eu. Foi Cristo, exatamente, não é eu. Amém. Certo? Agora, eu tenho que trabalhar e não trabalhar além das minhas forças. Certo? E outra coisa, assim, essa aqui é uma dica para os pastores. Para a gente viver bem na nossa família, nós temos que saber subdividir a nossa casa. Por exemplo... Dividir tarefas. Não, subdividir os espaços. Por exemplo, a mesa é o lugar para comunhão só. Para conversar, sorrir, dar boa gargalhada, almoçar, lanchar. O sofá é o lugar para pagar conta e resolver problema. E o quarto é o lugar para celebrar. Você celebra no quarto, resolve situações na sala e tem comunhão na mesa. Tem pastor que leva problema de igreja para o quarto. Sabia disso? Sabia. O quarto é lugar para você levar. Aí vira um quarto de guerra. Aí um quarto de guerra, né? Certo? Então nós temos que saber subdividir isso aí. Frank lá em casa é impressionante. Pergunta para Carolina. Eu trato pouquíssimo problema de igreja lá em casa. Porque o problema de igreja tem que ser tratado na igreja. Existe a teoria dos chapéus, né? Eu gosto muito da teoria dos chapéus. Você tem o chapéu homem, né? Tem mais essa, por ser o cabeça, por ser o chefe da casa, da família. Ele tem esses vários chapéus, né? Tem o profissional, tem Sim. o pai, tem o filho, tem o genro. Exatamente. Tem o pastor, né? Então, a cada ambiente, né? Como o senhor disse, subdividir ali os locais da nossa casa e da nossa vida, né? A gente deixa lá o chapéuzinho. Quando eu sair, eu boto aquele chapéu e vou exercer aquela profissão, aquele chamado. Exatamente. E saber dividir isso daí pra gente ter uma família saudável. Amém. Professor Manuel, eu agradeço pela sua participação, por esse bate-papo, foi extraordinário. Espero que você tenha aprendido, tenha ganhado com isso, com esse bate-papo, com esse homem de Deus. E contamos com você aqui na próxima. Obrigado.